Olá pessoal, hoje é dia 26 de abril de 2023. Todos já devem ter percebido que neste mundo encontramos todos os tipos de pessoas, desde as pessoas altamente maléficas como Hitler e outros semelhantes. Encontramos também os corruptos, assassinos, os gananciosos, os egoístas, materialistas e todos os tipos de pessoas com todos os tipos de sofrimento. Encontramos também as pessoas desapegadas, as pessoas sábias e de amor puro, virtuoso e eterno. Muito embora todos termos a mesma natureza feita à imagem e semelhança de Deus. E viver nesse mundo povoado de pessoas mentalmente e espiritualmente doentias, em função de seus apegos egoístas, é como viver diariamente entre pessoas doentes num grande hospital. Isto é preciso que o seu sistema imunológico esteja forte o suficiente para não ser contaminado pelos doentes. Similarmente, devemos viver o nosso dia a dia imune às deficiências de caráter dos nossos semelhantes, imune às doenças dos apegos, ganâncias, sede por fama, poder, status, etc. E essa imunidade perfeita contra todos esses males mentais e espirituais chama-se desapego. E o que é esse desapego? Desapego significa simplesmente não voltar os seus quereres, os seus desejos para o mundo material com apego e com egoísmo, com materialismo, etc. E esse desapego é a panaceia perfeita para se manter totalmente, mentalmente e espiritualmente livre, saudável, divino e próspero por merecimento. Não é à toa que Buda, numa só frase, resumiu tudo isso. Não desejes e serás eternamente feliz. Não desejes nada desse mundo material, porque somos possuidor de absolutamente tudo, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mesmo porque o que os apegados procuram no mundo material são sonhos e metas irrealizáveis a nível mental e espiritual. Isto é, a pessoa apegada poderá eventualmente até acumular riquezas, fama, poder, status, etc., mas apenas a nível material, pois a nível mental e espiritual estarão num verdadeiro turbilhão constantemente revolto, repleto de insatisfações, raiva, vingança, ódio, estresse, tristezas e todos os tipos de sofrimentos. E eventualmente, as suas conquistas materiais serão destruídas ou se tornarão motivos de mais desarmonias e sofrimentos na vida. Mas, lembre-se, as práticas do desapego devem ser totalmente sinceras para com Deus. A sinceridade para com Deus significa não interpor os seus quereres apegados e egoístas e dualistas no seu relacionamento com Deus. A gente deve fazer com que as vontades de Deus fluam livremente na nossa vida, porque as vontades de Deus são onipresentes, oniscientes, onipotentes, de puro amor. E os nossos quereres egoístas, materialistas, gananciosos, são altamente venenosos. Então não interponha os seus quereres no seu relacionamento com Deus. Então, o desapego será garantido e aceito por Deus. Lembre-se, as práticas do desapego devem ser absolutamente puras e sinceras para com Deus, pois devemos nos conectar com o que é altamente puro, o que é verdadeiramente real e puro, imutável, de puro amor, como Deus. E para nós nos conectarmos com a pureza verdadeira de Deus, temos que ter a pureza igualmente em nossas mentes e não esses quereres egoístas. Por isso que o desapego é absolutamente necessário. Mas
se estivermos conectados ao mundo material, irreal, temporal e mutante, isso significa que estamos conectados ao ego, igualmente falso, irreal, temporal e mutante. E daí a vida ser um mar de tempestade ilusórias. E o que é irreal não se conecta com o que é eternamente real e verdadeiro. Isso é a coisa mais lógica. O que é irreal, o que não existe, que é o eu ego, não pode se conectar ao que é real eternamente e verdadeiramente, que é Deus e a própria alma. Aliás, o desapego é como um remédio antibacteriano. Um remédio antibacteriano, o desapego, que combate e elimina os germes das bactérias, dos quereres egoístas, gananciosos, etc. Por isso, quanto mais a pessoa praticar desapego, mais estará protegida contra as próprias infecções e contra as bactérias e germes de outros apegados. E mais, a vida deve seguir certas regras da lógica, mas não a nível mental, de forma apegada, mas não a nível físico e material. Devemos seguir a lógica espiritual de Deus e dos sábios. Se concentrarmos na lógica dos sábios, com absoluta certeza, concluiremos que o desapego é o caminho direto ao despertar da alma e que fará Deus se manifestar em nossas vidas. Mas o empecilho para os apegados é que usam somente a lógica mental ligada ao material. Então, todas as lógicas são exclusivas do eu ego. O relacionamento mental com o mundo material é exclusivo do eu ego. É uma lógica totalmente falsa, em virtude de ter a base ligada às dualidades dos quereres e não quereres, do certo e errado, do gosto ou não gosto, do deve e não deve, etc. Então, essa lógica baseada nos pensamentos dualistas não são lógicas, são bases para discussão, para as intempéries, para as intempéries, para a desarmonia, para as insatisfações na vida. Afinal, que lógica é essa que só traz discórdias, desarmonias, negatividades, fraquezas internas e externas, insatisfações internas e externas? Não existe lógica nenhuma. As pessoas desejam as coisas do mundo material para serem felizes, no entanto, ficam totalmente envoltas com pensamentos e sentimentos, fatos e circunstâncias absolutamente opostas. Portanto, veja que não é lógico. A lógica dos apegados que só trazem discórdia para a própria vida e para os relacionamentos, para a família, para o trabalho, etc. No mínimo, essa é a lógica dos ilógicos e irracionais. Mas a lógica dos desapegados e da elevada espiritualidade é real, é verdadeira. Tanto é real que eleva o desapegado ao mundo do absoluto, isto é, ao mundo de Deus e da alma. O que jamais vai acontecer com os apegados. Os apegados só usam de sentimentos, pensamentos, objetivos altamente inferiores e venenosos. Por isso que nunca vão atingir o objetivo de alcançar a sua natureza espiritual feita à imagem e semelhança de Deus. Mas o desapego te fará isso, te encaminhará ao mundo eterno e divino de Deus e da própria alma. Portanto, pare de viver essa vida repleta de dilemas de querer ser feliz, querer ser harmônico, querer ser de puro amor, querer ter prosperidade merecida na vida, mas vive a vida absolutamente oposta, uma vida mental e de quereres absolutamente opostos, que trazem, consequentemente, as consequências e resultados
opostos ao imaginado, ao sonhado. Por isso que não existe lógica nos quereres dos apegados. Isto é, vive com milhares de sonhos e objetivos, mas a vida é carregada de decepções, insatisfações e sofrimentos. Então, confronte diretamente esses dilemas, confronte diretamente praticando a sabedoria dos iluminados. E essa sabedoria dos iluminados tem um único pilar, que é o desapego. Eliminar os quereres voltados ao mundo material. E essa é a única diferença entre os ignorantes e os divinizados. De resto, não existe nenhuma diferença. Veja, por exemplo, os apegados que se dizem felizes, felizes entre aspas. Pense como alguém que é egoísta e fica nervoso, preocupado, ansioso, que fica triste, que fica nervoso, que fica depressivo, pode ser considerado como feliz. E o pior, luta para não perder essa felicidade, entre aspas. Se a pessoa luta pela felicidade, é que desconhece a sua natureza idêntica a Deus, que é eternamente feliz. Então, lembre-se, nós somos já eternamente felizes. Só que essa natureza divina, eternamente feliz, não está manifesta porque o eu ego ainda está se manifestando e se sobrepondo no nosso relacionamento com a nossa própria alma e com Deus. Como alguém se diz seguro, quando ele fica possessivo, autoritário, impositor, estressado, medroso, quando fica triste, abalado, enfraquecido. Não existe nenhum apegado que tenha uma segurança total, plena, inabalável. Somente os desapegados, que esses já não são mais afetados por absolutamente nada e mantêm a sua segurança plena. Então, para manter o falso sentimento de segurança, ser autoritário, ser possessivo, ser impositor, etc., isso é uma grande aberração. É para simplesmente disfarçar, acobertar a própria fraqueza, que as pessoas passam a ser possessivas, autoritárias e impositoras. Mas, na verdade, é uma mera cobertura para a sua insegurança, para a sua fraqueza. Como alguém que se diz próspero, fica cada vez mais egoísta, materialista, ganancioso, individualista, avaro, mercenário, etc. Se a pessoa é próspera, verdadeiramente próspera, é que ela é merecida e dada por Deus. Está lá na Bíblia: primeiro conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido naturalmente, abundantemente, divinamente e gloriosamente. Isso que é prosperidade. Então, para se conquistar o reino de Deus, basta um simples desapego, somente isso. Então, veja que nada disso tem lógica. Esses quereres dos apegados, não existe lógica nenhuma. Isso é absolutamente ilógico. Isso porque quando se tem por base a lógica das dualidades, dos queros e não queros, a lógica dos apegados se torna em ignorância, fraqueza e sofrimento. Portanto, pratique desapego sincero, com total pureza para com Deus e seja eternamente feliz. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima oportunidade.